Coríntios capítulo 12. Quando eu vim para cá hoje, ali, eu vim devagar até, bem devagar, eu ando devagar, mas mais devagar ainda. Estava chovendo muito, caindo assim um temporal na estrada, lá onde é que eu moro. E eu imaginei que a igreja aqui, a gente aqui na nossa região, temos muitas ruas que não são asfaltadas, às vezes dificulta muito vir na igreja, né, as crianças. Mas graças a Deus a gente já passou por essa época. Passou por esse tempo que a bênção de Deus nos impedia de adorá-lo, né? Às vezes a gente... E eu digo assim, também nesse tempo também é para os fortes também. Quem tá assim mais ou menos, fala assim, tá chovendo, não vou muito não. E é bem proativo esse dia, porque a mensagem de hoje é aquela mensagem que até eu, confesso aos irmãos, relutei acerca da direção de Deus para pregá-la. Porque aquela mensagem, se você não estiver firme na rocha assim, quarta-feira você não vem orar por gratidão, você na verdade domingo que vem você nem volta aqui mais, porque é aquelas assim que o anjo, sabe, pega assim o coração da gente e sacode a alma. Então fica firme aí. Se eu não gostar, tá tudo bem, não tem problema não, mas fica firme. Capítulo 12 do segundo livro, a segunda carta aos Coríntios, no versículo 7. Muito conhecido de quase todos nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Assim diz a santa palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que me foi posto, que pela grandeza das revelações me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai Santo, Eterno Senhor, dê-nos essa graça, para que essa graça aí nos alcançando, nós consigamos entender, penetrar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo é um dos personagens mais proeminentes da Bíblia. Ele é quem mais escreveu o livro na Bíblia, por exemplo. Ele é o Atos dos Apóstolos, né? Ele é o Ato dos Apóstolos, mas ele fica sendo, depois do capítulo 15, mais ou menos, Atos tem 28 capítulos, mas depois do capítulo 15 fica sendo Atos do apóstolo Paulo, porque conta majoritariamente a história do apóstolo Paulo. E além disso, o apóstolo Paulo ele foi uma espécie de intelectual, notável, um célebre. O apóstolo Paulo conhecia muito das ciências humanas, conhecia muito de filosofia, de teologia, de ciência política. O apóstolo Paulo era extremamente sabido dentre o saber daquela época e até para hoje, o tanto que nós estamos aqui, né?
mais de 2000 anos depois, falando coisas acerca daquilo que ele escreveu. Inspirado pelo Espírito Santo, é bem verdade, mas ele é o autor, ele foi um instrumento de Deus para nos trazer essa mensagem. Ele escreveu a carta aos Romanos, que é assim um testamento teológico. Mas o apóstolo Paulo, ele é aquele apóstolo que veio depois do apostolado que andou com o Senhor Jesus, e ele tem algumas coisas que são particulares à vida dele. E uma das proeminências da qual eu acabei de falar é que o apóstolo Paulo passa de perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo é aquele que consentiu a morte do diácono Estevão, que estava vendo o diácono ser apedrejado e podia intervir e não interviu. O apóstolo Paulo é aquele que entrava num culto como esse aqui e prendia os blasfemadores, porque aqueles que diziam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, era motivo de prisão, era blasfêmia contra Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, ele prendia, ele açoitava os crentes. E aí, em determinado momento da sua vida, ele se depara com esse a quem ele perseguia e passa de perseguidor a perseguido. Imagina algumas pessoas que vivem ou já viveram e que você diz assim, esse cara aí nunca vai converter na vida, assim. Imagina o chefe da milícia do Rio de Janeiro, ou o chefe do tráfico de droga do México, se converte e começa a ser fervoroso, porque o apóstolo Paulo, em pouco tempo, ele estava pregando, ele estava missionando a fé. A igreja olhava com uma certa cautela para aquela conversão. A igreja olhava com uma certa apreensão para aquela conversão. E ele tinha que, em todo momento, defender o seu ministério apostólico. E ele defendia o seu ministério apostólico contando as histórias que ele passava, a experiência que ele tinha ou que ele estava tendo com Deus. Então ele dizia, olha, eu fui apedrejado por causa do Evangelho. Ele meio que dizia assim, eu vou falar para vocês as minhas obras para que vocês possam crer na minha fé, crer no meu chamado. Eu fui apedrejado em praça pública por causa do Senhor Jesus. Eu tomei 40 açoites mais um, no meio de todo mundo, por causa do Evangelho. Eu passei por muitos perigos. Eu fui roubado. Eu passei frio. Passei fome. Teve uma vez que vieram me prender, os meus irmãos me colocaram num cesto e me desceu lá no muro, imagina. Aí eu fiz 3 viagens missionárias, de navio. E nessas 3 viagens o navio naufragou. Imagina aí, você fazer 3 viagens de avião e nas 3 o avião cair. Você não morre, você vai na 4ª, vamos conversar. Ele testifica a vida dele com as provações que ele teve, com as lutas que ele teve. Mas teve uma das histórias dessa caminhada que marcou a vida do apóstolo Paulo. Teve uma história dessa caminhada que foi o divisor de águas da vida desse homem de Deus, esse irmão em Cristo. E essa história ele conta antes desse texto que a gente leu.
Ele diz, olha, conheci um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas indizíveis, coisas que não dá nem para falar. Se no corpo ou fora do corpo, eu também não sei dizer muito bem para vocês, Deus sabe. Que foi ao paraíso e contemplou a glória de Deus e reviu a sua vida. Na verdade, o apóstolo Paulo, com muita sinceridade, mas não querendo aparecer, esse homem era ele mesmo. O homem, ele usa o termo na terceira pessoa, mas é ele mesmo que foi ao terceiro céu e viu coisas que não dava para falar, não dava para pregar aqui para vocês, por exemplo. O apóstolo Paulo, e aí ele relata esse texto que a gente leu. Ele diz, mas essa experiência que eu tive há 14 anos passado, da qual eu não posso falar para vocês, foi uma experiência, e os relatos nos oferecem a opção de imaginar isso, que mudou completamente a minha vida. Ele foi ao terceiro céu. Eu não quero nem entrar nos céus. Mas é porque ele estava falando do céu, o céu do cosmo, o céu do firmamento. E o céu mesmo, o céu que a gente fala que vai para lá viver eternamente. Ele fala que foi nesse céu. É estranho a história, mas a história que Paulo conta é inspirada pelo Espírito Santo. Imagina se eu e você, se algum de nós, eu não sei se alguém já teve essa experiência, vivesse tamanha circunstância. Por muito menos a gente já acha que. E ele diz, por conta disso, por causa disso, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E aqui, a gente começa a caminhar pelo problema das histórias. Que eu falo para vocês, algumas pessoas não entendem, mas é o que eu creio, eu não posso dizer de outra forma. O que é verdadeiro, o que é fidedigno na Bíblia, o que não é questionável, não são as histórias, mas a mensagem que está contida na história. Porque quando a gente olha nessa história, eu já vi assim, discussões, debate aí nas rádios, para saber qual era o espinho na carne de Paulo. Aí eles vão conjecturando. Devia ser uma mulher, que Paulo não era casado, devia ser uma enfermidade, porque ele tinha um problema realmente na visão, ele deve estar falando disso. Devia ser algo emocional, ligado à religião, porque Paulo era um fariseu, da tribo de Benjamim. E se tinha uma coisa que tratava mal Paulo, que tinha uma coisa que decepcionava Paulo, era a conduta desse grupo religioso do qual ele é oriundo. Então alguém disse, esse espinho na carne era isso. Tudo especulação. A Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, é porque ela não está muito interessada, porque a gente conhece, a gente às vezes perde um tempo danado discutindo qual era o espinho na carne de Paulo. Espinho na carne é história. Mas qual é a mensagem dessa história? Aliás, qual é o propósito dessa mensagem? Qual é o propósito do espinho na carne? O que o espinho na carne, do qual Paulo se refere,
representa para eu e você que estamos aqui hoje, dia 29 de outubro de 2023. O que isso faz na nossa vida? Qual é a importância? Então a gente começa a olhar, a gente não sabe o que é o espinho, mas a gente sabe as características desse espinho. Isso a Bíblia fala. Ela diz, por exemplo, que esse espinho é de origem satânica e incomoda. Dá uma inquietação no Paulo. É de origem satânica porque a própria Bíblia diz que Paulo diz que é mensageiro de Satanás. Incomoda porque a figura do espinho na carne é sempre um incomodador. Por exemplo, você já ficou com uma espinha de peixe agarrado na garganta? É um negócio assim, você não consegue viver. Ou com uma farpazinha na sua pele. Mas esse espinho aqui também, ele pode ser traduzido como um arpão, uma lança que era usada para ferir, para matar, principalmente malfeitores. Mas a tradução também pode levar você para isso. Então é como se uma lança tivesse atravessado a sua costela. Incomodaria muito mais. Suscitaria muito mais incômodo e ela dolorido. Meio que aterrorizador. É disso que Paulo está falando. Esse espinho na carne me incomoda, me aterroriza, faz doer na minha vida, me inquieta, me aflige, me dá aflição. Então a gente sabe as características desse espinho. Agora a gente vai para a proeminência do propósito do espinho. Porque ele é mensageiro de Satanás, mas Paulo ora a Deus e diz para Deus: Senhor, tira de mim esse espinho, afasta de mim esse espinho. E ele diz que faz isso por 3 vezes. Mas a Bíblia diz que o Senhor responde, mas não da forma que ele quer. E diz a ele: a minha graça, me ajuda, te basta. A minha graça é o bastante. Ou seja, você vai permanecer com o espinho na carne. Então Deus permite ele viver com aquele espinho, com aquela coisa que o incomoda, que dolore a sua caminhada, que aflige a sua alma. Então, no final da história, como sempre acontece na vida do crente, é Deus que move. Não para tentar, porque Deus não tenta ninguém, mas para provar. Mas para que depois da provação, depois do deserto, venha o cumprimento das promessas e nós usufruamos, desfrutemos das bênçãos que Ele nos prometeu. Por que que o propósito, ou por que que o espinho pode estar na sua carne? Por que que alguma coisa pode estar te incomodando, te afligindo, te entristecendo, como diz, te apoquetando? Para que serve o espinho na carne? E aí, se você está com a sua Bíblia aberta, a primeira frase do versículo 7 do capítulo 12 diz assim: para eu não me ensoberbecer. O espinho nas carnes serve para conter a nossa soberba.
Digo eu, não, Senhor. E eu vos afirmo que na minha perspectiva, experiência de vida, eu não nasci ontem, com relação à soberba, há dois tipos de pessoas. Aquelas que são e têm consciência que são, e aquelas que são, mas acham que não são. Isto é, eu acho que todos nós, num grau acima, num grau abaixo, um tantão ou tantim, temos uma fagulha de soberbidade. E se você está achando que não tem, então já cumpriu, acaba aqui a minha defesa. A diferença é quem tem consciência e aí trata disso, e aí controla isso em si, e aquele que diz, não, eu não sou soberbo, eu sou humilde. A soberba que está descrita aqui é a expressão da autossuficiência, né? Eu vou dizer para vocês que eu tenho andado um pouquinho decepcionado, é a palavra mais elegante que eu consigo encontrar. Eu vou explicar para vocês contando uma historinha de uma amiga minha. É uma conhecida amiga, trabalhou comigo há muito tempo. Ela é crente. E ela tem umas histórias. Ela tem uma irmã que também trabalhou comigo, minha amiga. E ela tem umas histórias com a irmã dela que não é crente. A primeira história dela é que tinha um conjunto na igreja e tinha um uniforme. As mulheres iam botar uma blusa de uma determinada cor. E elas fizeram tipo no casamento que faz para a madrinha, dá lá e diz, ó, é esse pano aqui, tem que ir lá naquele lugar para contar para todo mundo estar no mesmo tom de cor. E fizeram isso, e era na C&A, não sei nem que tem C&A ainda, mas era na C&A. E aí a menina, a que não era crente, eles deixaram cantar lá no conjunto lá. Aí a menina falou assim, eu não vou comprar uma blusa só para cantar. Ela não era crente, ela não tinha assim, não vou comprar uma blusa só para cantar. Aí ela disse assim, eu tenho uma blusa, sei, era azul, não lembro se era azul. Eu tenho uma blusa azul em casa. Não, mas tem que ser no tom, tem que ser lá. Aí ela falou, não, eu não vou comprar, eu vou com a blusa azul e tá tudo certo. Aí a irmã crente diz assim, não, então se você não comprar lá, você não vai cantar no conjunto da igreja. Aí a que não era crente diz assim para ela, eu não pedi para cantar, vocês que me botaram lá. Quer saber, eu nem vou cantar lá e eu também nunca mais vou naquela igreja. Aí a que era crente foi e parou de falar com a que não era crente. Ela veio me contar essa história. Aí eu disse para ela, irmã, faz isso não, deixa de falar com essa irmã, porque por causa de uma blusa, por causa da cor da blusa. Já havia passado o caos. Ela falou, não, mas tem um problema também, cara. Ela bebe. E eu já disse para ela, enquanto ela não parar de beber, eu não falo com ela. Eu falei, mas você... Não quero papo. Já disse para ela, não aparece na minha casa enquanto você não parar de beber. Quem já bebeu aqui, como eu, sabe que não é tão simples assim. Mas vamos lá. Eu orientei ela, mas ela não me ouviu. Não fala com a irmã. Isso já tem uns 3 anos. Esses dias, eu estou em casa, ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Carlão, a minha igreja está orando todo dia, meio-dia, por Israel. E a gente está convocando as igrejas para orar todo dia, meio-dia, para a paz em Israel. Aí eu liguei para ela, não botei nem na mensagem. Eu falei, ô minha amiga, não vou falar o nome dela não. Ô minha amiga, você já voltou a falar com tua irmã? Você já revelou o amor de Deus que está em você pela tua irmã, do teu sangue?
Não, Carlão, eu estou cumprindo a minha palavra. Enquanto ela não parar de beber, ela não entra na minha casa. Eu falei, minha irmã, você está preocupado com um conflito internacional de uma guerra que você nem sabe muito bem o que é. E você ainda não resolveu o problema dentro do seu coração, dentro da sua casa, com a tua irmã. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Isso tem me decepcionado por demais. É gente que não fala com o irmão da igreja, que não fala com o genro, que fica falando mal do pastor Marcos. De mim vocês não falam, eu sei. Só do pastor Marcos. Fica falando mal de Joana, de Deliane, vocês também não falam. E está preocupado, está mandando eu orar pela paz em Israel. Ah, poxa vida, deixa eu dormir em paz. E a gente nem percebe que isso é um ápice da nossa soberba, da autossuficiência, porque nós nos colocamos como juízes do mundo. Todo mundo tem que fazer aquilo que a gente entende que é melhor para todo mundo fazer. A gente afasta o favor, o poder, a direção, os princípios, os valores do Altíssimo. Aí Paulo fala, quando isso começa a imperar na nossa vida, aí vem uma estaca na costela para incomodar, para tirar o teu sono, para te afligir. O espinho na carne contém a minha soberba. E quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Porque ele tem uns negócios assim, a gente não olha os negócios do apóstolo Paulo, onde ele chega para Barnabé e fala assim, ó, não quero viajar com esse tal de João Marcos, esse preguiçoso não. Aí o Barnabé chama ele e fala, rapaz, tenha piedade do teu irmão, cuida do seu irmão. Ama o seu irmão, pô. Não precisa amar não, estou preocupado é com a paz em Israel. A gente... Vamos falar, tá? Tem gente que quer que o Lula morre. Tem outra gente que quer que o Bolsonaro morre. E está preocupado com o conflito de Israel com um grupo terrorista. Se a gente não conseguiu resolver as coisinhas pequenininha dentro de nós, é soberba querer resolver aquilo que a gente não tem nem como resolver. Isso dá para resolver. Voltar a falar com a irmã dá para resolver. A gente dá. Resolver a guerra lá é oração, é clemência de Deus. Mas é contraditório. Que eu não amo o irmão que eu vejo e declaro amor por Deus que eu não vejo. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Por que o espinho na carne, em muitos momentos, é introduzido na nossa vida? Olha, acompanhem comigo ainda no versículo 7. E com as grandezas das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Essa esbofetada não é um tapa no rosto, é com as costas das mãos. É uma forma que se refere à humilhação. Então é como se o apóstolo Paulo tivesse assim, esse espinho na carne, ele faz parte da minha vida para me humilhar. Aí você pode dizer assim, mas Deus humilha as pessoas? Mas não é essa humilhação nossa. É humilhação de Crônicas, que diz, olha, o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar. É a humilhação de
quebrar, assim como Daniel, tirar nossas forças e nos colocar em joelhos, para que a gente possa se dobrar diante de Deus, para que a gente possa sim nos inclinarmos diante do Altíssimo. O espinho na carne serve para aquele que parou de orar, por exemplo, que acorda de manhã e pensa que pode prover todo o sustento da sua vida. Pensa que essa chuva que está caindo, ou o sol que vai brilhar, ou que vai aquecer a terra amanhã, é providência automática. Não, é providência de Deus. Aquele que já não tem mais zelo pela palavra, que já não ouve mais Deus pela sua palavra, aquele que pensa que pode ensinar pelas suas próprias perspectivas. Então vem o espinho na carne para tirar toda a sua força e fazer com que você se humilhe. Fazer com que nós, estando em pé, nós caiamos de joelhos na presença de Deus. Nós olhemos e entendamos que em nós mesmos nada somos. E sem Ele nada podemos. Então Paulo estava dizendo, um espinho na carne me humilha. Me diz o quanto eu dependo de Deus. O quanto eu preciso de Deus. Espinho na carne é para mim, para você, para qualquer um de nós que está aqui nessa noite, que acha que a oração é uma coisa. Que acha que dá para viver sem... Dá para ter ideias, dá para ter propósitos, dá para fazer coisas sem antes comentar, compartilhar, rogar o mover de Deus sobre aquilo. Aí vem o espinho na carne. O espinho na carne faz a gente render-se. Mas ainda no versículo 7, ele diz, olha, para que eu, a fim de que não me exalte, a fim de que não me louve, não me celebre, eu não me aplauda. Pelo contrário, para que eu seja aperfeiçoado. O espinho na carne vem para que eu não olhe para dentro de mim, para que eu não veja nada bom em mim, e clame pela presença de Deus para que Ele faça tudo novo em mim. O espinho na carne, ele vem resolver os dilemas de nós com nós mesmos. Porque se o apóstolo Paulo viesse dar um testemunho aqui, e ele desse o testemunho, lendo o versículo 10, e dissesse assim, olha, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pelo qual eu estou aqui nessa noite, me faz eu sentir prazer nas minhas fraquezas. Me faz eu sentir prazer nas injúrias que tem contra mim, nas necessidades que eu passo, nas perseguições que eu tive, nas angústias que peneiram o meu coração. Eu quero testemunhar isso, que eu me alegro nas necessidades que eu estou tendo, nas lágrimas que jorram no meu rosto, nas tristezas, nas minhas aflições. Esse é meu testemunho, em nome de Jesus, amém. E aí ele vai embora. Aí o Diogo ia fazer coisa lá num grupo. Isso não é testemunho. Mas esse é o testemunho do apóstolo Paulo. Porque o espinho na carne é para que ele não se exalte. Mas aí, ele diz assim, no versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, depois que ele orou, né? Porque o poder
se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O espinho na carne contém a nossa soberba. O espinho na carne nos humilha diante de Deus. O espinho na carne faz com que nós olhemos para nós mesmos. Mas o espinho na carne faz com que nós experimentemos o poder de Deus. O espinho na carne, ele chega a dizer: quando estou fraco, aí é que eu estou forte. E ele não estava falando de fraqueza no sentido de fraqueza espiritual. Ele está dizendo que ele está debilitado. Ele está dizendo que as coisas que ele quer não estão acontecendo na vida dele. Ele está dizendo que o que ele almeja não está se aflorando na caminhada dele. Ele está dizendo que a oração dele não está sendo respondida. E aí ele percebe a sua fraqueza diante dele mesmo. Mas ele diz: aí que eu experimento o poder de Deus. A graça, o favor, aquilo que eu não mereço, de forma que eu não conheço, que eu não entendo, as minhas fraquezas. Mas eu sei que é a expressão do poder de Deus na minha vida. A gente tinha que ter uma folha na geladeira, no espelho de casa, listando as nossas fraquezas, listando as nossas debilidades, para que nós pudéssemos todos os dias, em olhando para as nossas fraquezas, contemplar a graça de nosso Senhor Jesus. Então eu quero finalizar essa mensagem dizendo que você não precisa mais, ou você não deve mais reclamar do espinho na carne. Você deve procurar perceber o propósito do espinho, para que você possa se humilhar, conter a sua soberba e louvar somente o Deus de quem o espinho revela. A quem o espinho revela. Porque assim, e somente assim, você vai experimentar o poder de Deus. A oração de Paulo fica melhor depois do espinho na carne. A visão dele acerca de Deus fica mais aclarada a partir do espinho na carne. Ele começa a olhar os seus irmãos de maneira mais santa a partir do espinho na carne. Seu coração fica mais compungido, piedoso. Esse Paulo que renegou a presença de João Marcos, depois convida ele para ir na viagem missionária. Ele começa a mudar, por isso que é uma mudança radical na vida do apóstolo Paulo. O espinho na carne do apóstolo Paulo foi uma bênção. Uma bênção. É isso.